democrático, porque democracia também não é um facto consumado. É um processo e as democracias melhoram constantemente. O que nós angolanos temos que fazer é continuar o processo para os atributos que já estão realizados melhorá-los. Os que não estão, conquistá-los e efetivar assim a nossa democracia. Estado de Direito, penso que já expliquei como é que estamos em termos de Estado de Direito. Cultura governativa. O que é ser governante? No meu entendimento, ser governante deveria ser simplesmente mero servidor temporário, mero gestor temporário dos recursos de todos os angolanos, em nome dos angolanos e para benefício dos angolanos. Estão lá só para gerir. Apresentam-nos na fase eleitoral uma visão de país, na verdade, o que é que pensam que Angola deveria ser. Essa visão traduz-se em programa de governo e implementam esse programa de governo que os angolanos votam e aprovam. Para implementar esse programa de governo, fazem a gestão dos recursos, mas os recursos não são dos governantes. Ora, nós temos no país uma cultura em que os governantes, primeiro, sentem-se acima do cidadão e estão lá fundamentalmente para servirem-se a si próprios. Em vez de servir a comunidade, servir os cidadãos, utilizarem os recursos para a realização do país, fundamentalmente servem-se. É verdade que, em certa medida, esta cultura governativa e essas atitudes também são sustentadas e, não diria, quase legitimadas pela atitude dos cidadãos. No nosso país, a atitude dos governantes é, quando alguém é nomeado, governador, ministro e aquilo, é uma festança em casa, vai champanhe, toda a gente sabe que a família agora vai se safar. Toda a gente vai ter os problemas resolvidos. O primo vem da província, aquele vem, o primo, agora vamos fazer como monta já empresas, etc, etc. Porque, em certa medida também, o tecido empresarial angolano confunde-se com os governantes. E nós, cidadãos, também temos culpa, em certa medida, de sustentar essa cultura. Porque se um ministro deixa de ser ministro e for visto andar a pé na rua, vão dizer, oh, foi pago. Ele foi ministro e anda a pé hoje. Coitado. Então, como é que deixou isso? Porque é suposto que ele, como tendo sido ministro, devia ter resolvido todos os problemas. Devia estar bem. Portanto, temos uma cultura governativa em que aqueles que detêm rédeas do poder consideram o poder como uma forma de resolver os problemas pessoais. E como o exercício do poder é temporário, quando ele é assumido, a tendência é melhor resolver tudo já no primeiro ano, porque não sei se no próximo ano ainda estou ou vou ser demitido. Também cultura governativa em que se utilizam os cargos para a efetivação de interesses próprios. O que é que eu quero dizer com isso? Que já expliquei. Não há, por exemplo, um governador provincial é indicado, nomeado. A primeira coisa que ele faz, desmantela os negócios do antigo governador, porque o antigo governador tinha montado. E monta os seus, as suas empresas que fazem todos os serviços e os contratos. Portanto, fazem negócios consigo próprios. Mas, para além disso, também temos uma tendência da mendicidade, do ponto de vista da cultura governativa, em que o governante, quando desempenha determinada atividade, por exemplo, o ministro da Saúde vai numa província visitar um hospital e depois faz a entrega de ambulâncias. E toda a gente vai dizer que o ministro ofereceu ambulâncias. Ora, o ministro oferece ambulâncias, tirou o dinheiro do seu bolso ou é do Orçamento Geral do Estado? Se é do Orçamento Geral do Estado, é o dinheiro dos cidadãos. Como é que o ministro oferece uma coisa que já é dos cidadãos? E coitados dos cidadãos que nós somos, também agradecemos o senhor ministro, que ofereceu o que já é nosso.
É a cultura da mendicidade, quando a atitude normal de um cidadão consciente e reivindicativo deveria ser: se o senhor, Sr. Ministro, trouxeste a ambulância. Mas o Sr. Ministro tem noção de que no hospital não há isto, não há isto, não há isto. Quando é que traz? E por que só trouxeste hoje? Natureza e espírito reivindicativo. Nós não. Temos a cultura da mendicidade, que aceitamos que nos ofereçam o que é nosso. E nós aceitamos e agradecemos. Portanto, são esses fatores que é preciso também olharmos de frente e encontrar modelos para transformar. Que é preciso uma cultura governativa que defina que o governante não está acima do cidadão. O governante deve servir a comunidade e servir o cidadão. Como é que está a nossa estrutura econômica? Infelizmente, nós tivemos ciclos. Há que reconhecer que na altura da independência, Angola tinha uma economia avançada, estruturada, diversificada e funcional. Todos sabemos como ocorreu o processo da independência, os traumas, a desarticulação que se seguiu e que levou para, em certa medida, a destruição do tecido econômico nacional, onde poucos setores da economia sobreviveram. E durante muito tempo, e talvez ainda até hoje, a economia angolana ficou transformada em economia de enclave, monoprodutiva. Fundamentalmente, sustentavam a economia angolana o petróleo e os diamantes. Entretanto, depois do advento da paz, provavelmente Deus viu que, bom, essa gente já sofreu muito, vamos lhes dar um bocado de sorte. E, de facto, Angola teve dois fatores positivos simultaneamente. Depois de 2002, em poucos anos, nós tínhamos uma produção avaliada em cerca de 800 mil barris dias na altura. Em menos de 3 anos, passamos para quase 2 milhões de barris dia. E numa circunstância em que os mercados internacionais, em função das crises e das flutuações, também levaram o petróleo a quadriplicar o seu preço nos mercados internacionais. Então, ao mesmo tempo, triplicamos a produção interna, nossa, e ao mesmo tempo quadriplicaram os preços nos mercados internacionais, ficamos cheios de dinheiro. Há um ditado que diz: quando você é pobre, faça espetáculo, para te respeitar. Mas quando és rico, seja modesto, para não seres arrogante. Infelizmente, nós não fomos modestos. Durante cerca de uma década, tivemos cheios de recursos que até a comunidade internacional considerava que Angola não tinha capacidade para gerir os recursos que tinha, e demonstramos que não tínhamos mesmo. Durante esses 10 anos, surgiram alguns fenômenos sociológicos. Primeiro, houve de facto um esforço de investimento em infraestruturas, o BETAN. Mas mesmo ali também falhamos. Fizemos estradas, umas escolas, hospitais, mas por causa da natureza e da qualidade da nossa governação, o que fizemos não teve sustentabilidade. Estradas construídas há menos de 5 anos, hoje já estão destruídas e temos que refazer, foi um investimento inútil. Tivemos até o caso de um hospital, Hospital Geral de Luanda, foi construído pelos chineses. 3 meses depois da sua inauguração teve que ser evacuado porque estava já a cair outra vez. Portanto, perdemos recursos. Mas houve essa tentativa de esforço de utilizar os recursos para criar as condições de base para a sustentação da economia. Porque para que a economia pudesse evoluir era preciso criar estradas, era preciso criar comunicação, era preciso criar energia, era preciso criar sistemas de água. O fenômeno mais negativo é que os pobres, que são a maioria do país, cerca de 60 e tal por cento, 70 quase,
beneficiaram muito pouco desta progressão positiva da existência de recursos no nosso país. Tantos pobres